E começamos com uma notícia que acaba de sair. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira a prisão de Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, e a prisão do jornalista Wellington Macedo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. As prisões foram decretadas após pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Macedo é investigado no Supremo em um inquérito que apura a suposta organização e o suposto financiamento de atos contra as instituições e a democracia. Nesse mesmo inquérito, Moraes autorizou, na semana passada, uma operação com buscas e apreensões em endereços ligados ao cantor Sérgio Reis e ao deputado federal Ottoni de Paula. Macedo não é o primeiro jornalista a ser investigado e ter a prisão determinada pelo STF por condutas relacionadas à disseminação de alegadas notícias falsas e ameaças às autoridades. Em junho de 2020, Moraes determinou a prisão de Oswaldo Eustáquio. Nosso primeiro destaque do programa de hoje, e nós vamos então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Salve, isso reforça o 7 de setembro, viu? Muito boa noite, Vitor, boa noite, José Carlos, boa noite, Fiuza, muito boa noite a todos. Olha, Vitor, nós estamos levando aqui um momento muito especial na política e nos costumes no Brasil, né? Sempre o 7 de setembro era dominado pelo grito da terra, dominado geralmente ali por partidos de esquerda que faziam manifestações contrárias, geralmente, aos governos, né? Eram movimentos tímidos, pequenos, que se concentravam aqui em Brasília em alguns pontos, principalmente na rodoviária, e em toda a cidade tinha ali sua manifestação. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro convocaram essa manifestação, mais uma manifestação, em apoio ao governo, e o presidente Jair Bolsonaro comprou a ideia. Começa logo cedo, com a participação do presidente no Palácio da Alvorada, em reunião, e depois a esplanada dos ministérios e, por fim, um discurso aí na Avenida Paulista no meio da tarde. Então, a expectativa aqui é que será mesmo uma manifestação muito forte, e isto tem incomodado o poder. Analistas dizem por aqui de que a democracia brasileira, né, todo o poder emana do povo, e que em seu nome será exercido, significa que uma democracia representativa e que movimentações assim provocam distorções e reduz o papel, diminui o papel dos poderes. Naturalmente, quando se fala em reduzir papel dos poderes, há aqui um tremor na base. Eu diria o seguinte, não é medo de que o Brasil vai ficar pior ou melhor, mas é que os poderosos consideram a fatia do poder que eles conseguiram como um apêndice, como uma continuidade do corpo deles, ou seja, como uma propriedade. Não é. O Congresso não é dos deputados e senadores. O Congresso é do Brasil, o Congresso é do povo e o povo é que elege deputados e senadores. O mais próximo que ministros do Supremo e dos tribunais superiores aqui chega de admirar o Estado é entender que patriotismo é um cofre aberto para pagar salários, dividendos, auxílios emergenciais, auxílios para o seu carro, auxílio terno, paletó, enfim, entende patriotismo como se fosse um cofre, como se fosse uma árvore de Natal. É claro que isso não pode dar certo, né? É claro que uma nação estabelecida em bases tão frágeis assim tem tudo para dar errado. E é por isso que muitos estão com medo do ronco das ruas. É isso que está acontecendo. Esse processo aí do Supremo Tribunal Federal, eu tive acesso a alguns dados da Operação Fake News, né, desse inquérito, e realmente existem ameaças pesadas e sérias a familiares dos ministros, às casas dos ministros. Isso não deve acontecer. Não é possível ameaçar um ministro da mais alta corte do país. Mas os ministros que estão se sentindo ameaçados, naturalmente, eles estão se sentindo ameaçados porque estão com medo desta revolução, no bom sentido, não é revolução de armas, não é nada disso, mas no sentido de que as pessoas estão expondo os seus pensamentos, expondo o que estão pensando do Supremo, do Congresso e do Palácio também. O presidente Jair Bolsonaro está sendo atacado igualmente. A família do presidente Jair Bolsonaro está sendo atacada igualmente e até, por que não dizer, ameaçada e perseguida. É assim o processo, é assim que está o processo político. Aí o meu resumo é de que existe uma acomodação e isto é positivo, que vai sair desta acomodação
levando cada poder para o seu devido lugar. Neste momento, Vitor, eu me lembro do meu pai, vereador lá no interior, na cidade de Medina, que ele dizia que quer saber quem manda na cidade? Quem manda prender e quem manda soltar. Então, meus amigos, quero saber quem manda no Brasil? É quem está mandando prender e quem está mandando soltar. E você, José Carlos Bernardi, como viu essas ordens de agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite para você, Bernardi. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, meu irmão Guilherme Fiuza e o querido Zé Maria. Boa noite que você que está nos acompanhando no Brasil inteiro e, por que não, no mundo todo e acompanhando atentamente o que acontece nesses dias que precedem o 7 de setembro de 2021. A propósito, às 6 horas da tarde, logo após as 6 da tarde, começa o Ano Novo. Isso na segunda-feira. O Ano Novo Judeu, o ano de 5.782, e vai até o início da noite de terça-feira, dia 7 de setembro, seria como um sinal de que pode começar um ano novo também aqui no Brasil. Eu vejo Vitor Brown com uma preocupação enorme tudo isso que está acontecendo. Eu confesso que eu preciso medir as minhas palavras, porque os dias são de exceção. Nós estamos vivendo um período muito, mas muito conturbado da história brasileira, em que nós estamos colocando na cadeia pessoas porque expressam sua opinião e oferecem um risco que não é assim tão grande a tal democracia que tanto se fala que precisa se proteger as instituições democráticas do país. É verdade. Mas antes de se proteger todas as instituições democráticas, é preciso se proteger a democracia. É preciso se proteger também a Constituição Federal. É preciso se blindar contra arbitrariedades. É preciso colocar os pingos nos is. Estou aproveitando aqui para falar do programa. Eu quero dizer que nós estamos vivendo dias sombrios. Um jornalista, mais um jornalista que alguns da imprensa aí insistem em chamar de blogueiro, para diminuir, para desqualificar um profissional de comunicação como eu, como muitos, milhares de brasileiros, por menor que sejam as suas páginas escritas ou seus canais. São brasileiros que estão resguardados num artigo, um artigo especialíssimo que tanto nós falamos aqui na Constituição Federal, o artigo 5º, de liberdade de expressão. Até onde nós vamos chegar com essa situação? Hoje é um caminhoneiro, hoje é um jornalista, ontem foi um presidente de partido, anteontem foi um deputado federal que tem o artigo 53 da Constituição que garante a ele total liberdade e materialidade do seu discurso, porque representa o povo. E antes disso, um jornalista, que também é chamado de blogueiro, mas este jornalista, para mim, é emblemático, o Oswaldo Eustáquio, que teve na cadeia a sua coluna vertebral quebrada. Isso parece-me que é um sinal de que querem quebrar a nossa coluna vertebral, que nos põe de pé com a nossa democracia. Ora, quem são as instituições democráticas, se não o povo? Estão temendo que o povo dê um golpe agora, no dia 7? Estão temendo que o povo fale a verdade? Estão querendo quebrar a coluna vertebral de quem fala. Eu preciso me conter aqui, porque o Uber Black pode chegar. Eu quero dizer, para encerrar, se quer prender quem se manifesta, se quer prender quem tem dado a cara, aproveite no dia 7, cerque toda a esplanada dos ministérios, cerque toda a Paulista, Alameda Santos, ali, e já prenda todo mundo. Só aqui em São Paulo, o senhor já pode prender 3 milhões de pessoas. E falta na cadeia.
Opinião agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, grande parceiro José Carlos Bernardi. Boa noite a todos. O STF provoca e se faz de vítima, né? Provoca de novo e se faz de vítima. E quando ele se faz de vítima, ele se coloca como o emblema, a encarnação da democracia. O Supremo, e não só o Supremo, uma boa parte aí da imprensa, enfim, esta resistência cenográfica, né, montou essa historinha. Nós estamos diante desse enredo, desse disco arranhado, e não vai sair daí se alguma coisa diferente não acontecer. Os atos, né, quer dizer, você ter um inquérito no STF que transforma o STF em polícia, que transforma o STF numa, como é que eu vou dizer, numa autarquia do juízo absoluto sobre tudo, né? Vai lá dentro desse inquérito, faz o seguinte, vai lá, identifica, diz, não, aquele ali, o que aquele artista falou, ameaça a democracia. Bom, a gente tem visto, né, quer dizer, como são, o que é recorrente nesse tipo de crítica que a gente tem assistido? Justamente a crítica a exorbitâncias de poder, incluindo as do STF. Isso não é um artista, um caminhoneiro, um jornalista ou um blogueiro que fala. Isso são eminentes juristas que falam. Temos visto aqui, recentemente, entrevistado no Direto ao Ponto pelo mestre Augusto Nunes, o doutor Ives Gandra. Ele, inclusive, é bastante cordial com o ministro Alexandre de Moraes, foi seu parceiro de trabalho. Não é uma voz que seja uma voz histriônica, desafiadora, e ele constantemente assinala que estas ações dentro desse inquérito, incluindo algumas das prisões, na opinião dele, não estão corretas, não estão legalmente fundamentadas. Aí nós perguntamos, nós cidadãos comuns, perguntamos, né, ao país, à sociedade, às instituições, o que se faz depois disso, né? Se eminentes juristas reconhecem que dentro do Supremo Tribunal Federal está instalada, né, está instalado um núcleo de ação que é estranho à finalidade daquela instituição, que exorbita, que ultrapassa, né, que tem contornos discricionários, não tem a revisão possível. O Senado Federal se omite, né? O Conselho de Justiça não vai rever esse tipo de ato. O que vai acontecer? Né? É a pergunta que eu faço à institucionalidade brasileira, ao Ministério Público brasileiro, a Procuradoria-Geral está aí, participando desse ato, né? A Polícia Federal, eventualmente, também. São instituições, ou pelo menos parte de instituições, que estão, portanto, dando aí operacionalidade a esse núcleo do juízo total instalado dentro do STF. Então, nesse momento, está instalada essa ordem. Por palavras, né? Um artista, um caminhoneiro, um homem do povo, um jornalista, que faça críticas ao STF, que é passível de críticas, né? Que tem tido uma sequência, uma série de ações controversas. Quem há de negar? Já falei, eminentes juristas consideram que sim. Então, o direito à crítica foi abolido. Qual é, de novo, então, o enredo, né? Qual é o truque? É dizer que críticas a uma instituição judiciária são atentados contra a democracia. Bolsonarista, fascista, direitista, o nome que eles queiram dar. E aí, de fato, você não vai encontrar limite para esse tipo de ação.
você não vai encontrar limites para as tentações de um poder, ou menos do que isso, às vezes, de 1, 2 ministros de um poder, de exercer de maneira discricionária a sua vontade sobre cidadãos, sobre instituições, sobre profissionais, não é isso? Então, enquanto não houver... A imprensa a gente já viu que vai sancionar. A velha imprensa sanciona até a CPI do Renan Calheiros. Né? A CPI do Renan Calheiros é hoje a vanguarda da luta pela ética e pela vida, se você for se guiar pelas manchetes predominantes. Né? Então a imprensa sanciona também os arroubos do STF. A gente pergunta ao restante da sociedade, ao Ministério Público, aos eminentes juristas, a continuar esse tipo de ação política e provocativa por parte do Supremo Tribunal Federal, a população não vai querer aceitar. A população, muitos falam, né, assim, já impacientes, né, exigem do presidente da República uma ação de força, etc. É o jeito do povo reagir. Ele não está no comando de instituições, ele apenas tem seu anseio que ele expressa de maneira bruta. Né? Bruta que eu digo não elaborada como se fossem tomadores de decisão. Mas se este impasse permanecer, se essa retórica fantasiada de direito continuar avançando sobre direitos, aí a população vai se revoltar. A gente não sabe de que forma, mas ela vai se revoltar. E o 7 de setembro, até onde eu consigo acompanhar, projetar para lá, é uma população dizendo: não queremos mais brincar disso. Não queremos ficar reféns, nós, milhões de pessoas, o povo, né, os donos da democracia, ficar reféns de alguns gabinetes. É isso o 7 de setembro. Os gabinetes precisariam entender. Eu tenho tentado sempre trazer uma mensagem de pacificação. Existem agentes, existem políticos, existem, enfim, grandes figuras da sociedade brasileira que poderiam agir para essa pacificação, para conter os excessos, né, para criar um ambiente minimamente democrático. Mas esses agentes não estão aparecendo. Não estão aparecendo. Então, o que acontece? O povo se sente desamparado. O povo está escorado na liderança do presidente da República, que se contrapõe ao STF, mas que não quer, e já disse que não quer, ter nenhum arroubo, né? Não quer fazer o que outros estão fazendo, que é ultrapassar ali as atribuições que lhe cabem, né? Então, a população, evidentemente, ela vai, se isso continuar, persistir, perdurar, a população vai ter o 7 de setembro, já teve o 1º de maio, já teve o 1º de agosto, e a população vai continuar fazendo isso, porque ela está percebendo, o esclarecimento é grande, ela percebe a ameaça à sua liberdade, ela não quer negociar a sua liberdade e ela, evidentemente, não vai aceitar de bom grado um domínio artificial, uma democracia de gabinete.